Você provavelmente já viu esse mapa viral que parece explicar tudo sobre o conflito, até perceber o quanto fora de contexto. Então seja bem-vindo ao meu quadro O Contexto que Te Falta, porque esse mapa circula como se explicasse tudo, mas o que ele mostra em segundos esconde mais de 100 anos de história. Em poucos minutos, isso vai te fazer sentido. Esse mapa passa uma mensagem muito clara, a de que existia um Estado palestino soberano que foi sendo ocupado pouco a pouco. O problema é que ele mistura coisas completamente diferentes: império, mandato colonial, fronteiras administrativas e Estado soberano, como se fossem a mesma coisa. Então, vamos fazer o que quase ninguém faz: analisar esse mapa no tempo certo, mapa por mapa. Mas o primeiro mapa começa em 46, e para ter todo o contexto, a gente precisa perguntar quem controlava essa terra antes disso. Até o fim da Primeira Guerra Mundial, toda essa região fazia parte do Império Otomano. E aqui está um ponto fundamental que quase nunca é explicado. O Império Otomano não funcionava com base em nacionalidades modernas. Ele se organizava principalmente pelo chamado sistema millet, que estruturava a sociedade por religião, não por identidade nacional. Isso significa que um árabe que vivia em Damasco, Jerusalém ou Beirute não se via como pertencentes a países diferentes no sentido moderno de hoje. Esses países, como a gente conhece hoje, simplesmente não existiam ainda. A região era entendida de forma ampla como o Levante. As fronteiras não eram o centro da identidade das pessoas. A ideia de nação, naquele sentido moderno, ainda não estava lá. Essa lógica só começa a mudar em 1916, quando britânicos e franceses assinaram o Sykes-Picot Agreement, dividindo o Oriente Médio em zonas de influência e literalmente desenhando linhas no mapa. A França decide ficar com a Síria e o Líbano, enquanto o Reino Unido assume o controle do Iraque, da Transjordânia e do território que viria a ser o mandato britânico da Palestina. Isso é importante porque deixa claro que as fronteiras modernas da região não nasceram de identidades nacionais locais, mas de decisões coloniais europeias. É nesse contexto que surgem os mandatos. Um mandato não era um Estado soberano, nem uma colônia clássica. A ideia, pelo menos no papel, era que as potências europeias administrassem territórios específicos temporariamente, preparando a população para uma futura autodeterminação. É assim que nasce o mandato britânico, tanto da Transjordânia quanto da Palestina. E é aqui que chegamos ao primeiro mapa. Esse mapa já começa errado da forma como ele é apresentado. E em 1946, a gente já entendeu que não existia um Estado palestino. Quem governava esse território era o Império Britânico, dentro do mandato da Palestina. Palestina, naquele momento, não era uma nacionalidade nem o nome de um país. Era simplesmente o nome administrativo de um território. Mas, como hoje existe sim um movimento nacional, cabe na narrativa deles de colocarem num mapa a palavra Palestina como se fosse território soberano já naquela época. Mas naquela época, tanto árabes quanto judeus viviam nessa terra e eles eram palestinos. Meu avô, por exemplo, nasceu nessa terra como um judeu palestino, com um documento emitido pelo mandato britânico da Palestina, onde apareciam também o termo Eretz Israel, terra de Israel. Na verdade, a maioria das referências e documentos oficiais da época não falavam apenas mandato britânico da Palestina, mas tinham também em parênteses Eretz Israel, a terra de Israel. Judeus tinham documentos palestinos, jornais palestinos, instituições palestinas, porque esse termo indicava onde a pessoa vivia, não uma identidade nacional. A gente vê isso na moeda da época, que falava tanto Palestina quanto terra de Israel. No time de futebol, essa foto é de 1939, o time de futebol oficial, que era composto por uma maioria de judeus, e tinha uma estrela de Davi como logo. E até nos jornais. O jornal Palestine Post, por exemplo, que também foi fundado por um judeu sionista em 1932 e passou a ser, com o que a gente conhece hoje em dia como o Jerusalem Post. Então, não tem como negar que o significado de Palestina na época claramente é muito diferente do significado de hoje. Então, da onde vêm os árabes que se consideram palestinos hoje? O próprio nome Palestina vem do período romano, quando após revoltas judaicas contra Roma, a região da Judéia foi renomeada como Síria-Palestina, numa tentativa deliberada de enfraquecer a ligação judaica com a terra. O nome foi inspirado nos filisteus, que são um povo mediterrâneo de origem grega, sem relação nenhuma com os árabes. Ou seja, Palestina não nasce como um nome árabe, nem como uma identidade nacional contínua ao longo da história. E isso só virou uma identidade mesmo nos anos 60. Então, esse mapa não mostra uma Palestina sendo ocupada. Ele mostra um território britânico herdado do Império Otomano, onde tanto judeus quanto árabes viviam, ambos chamados de palestinos, antes da criação de qualquer Estado nacional na região. Quando a gente entende isso, o mapa perde o poder emocional que tentam atribuir a ele, porque ele não conta uma história de perda de soberania.
mas de transformação histórica de um território que ainda não era um país. O segundo mapa costuma ser apresentado como o início da perda palestina. Mais uma vez, isso só faz sentido se a gente ignorar o contexto histórico, porque isso nunca existiu, foi só um plano desenhado num papel. Esse é o plano de partilha da ONU. Ele não divide um país existente, ele propõe pela primeira vez a criação de dois estados, onde antes não havia nenhum. Um estado judeu e um estado árabe. Ou seja, esse mapa não mostra a terra sendo tirada de um estado palestino soberano. Ele mostra uma proposta internacional de uma possível criação de soberania. E aqui está o ponto central que quase sempre é omitido. A liderança judaica aceitou o plano, mesmo com fronteiras difíceis e um território fragmentado. A liderança árabe rejeitou o plano completamente. Não houve contraproposta. E escuta o vocabulário que eu estou usando. Eu não falei a liderança israelense e a liderança palestina. Não, falei os judeus e os árabes. Porque nessa época, os dois ainda eram palestinos. E quem sabe, se os árabes aceitassem um país, eu duvido muito que o nome que eles dariam a esse país seria Palestina. O único motivo que hoje em dia uma identidade assim existe com o uso dessa palavra é que, como os romanos mudaram o nome da terra, o movimento moderno de hoje consegue vincular a narrativa deles a essa terra. A resposta dos árabes foi a rejeição, porque eles não queriam um país do lado dos judeus, mas sim todo o território do rio ao mar. E aí, todos os árabes da região, do Líbano, Síria, Iraque, Jordânia, Egito, os árabes locais, atacaram Israel em uma guerra existencial. E Israel ganhou. Então isso muda totalmente a leitura do mapa. O verde aqui não é terra perdida, é a área onde poderia ter surgido pela primeira vez um estado árabe palestino. Esse estado não nasce não porque foi ocupado, mas porque o plano que o criaria foi recusado pelos próprios árabes. Esse terceiro mapa costuma ser apresentado como mais uma etapa da perda palestina. Mas, de novo, ele só funciona se a gente apagar um dado central da história. Depois da Guerra de 48, não surge um estado palestino. O que aconteceu é outra coisa. Israel aceitou o plano, mas como os exércitos árabes atacaram o território, a Jordânia tomou o controle de Judéia e Samária, área que hoje é conhecida como Cisjordânia por isso, e o Egito passou a controlar Gaza. Essas áreas não se tornam independentes e não ganham soberania própria e não são transformadas em um estado árabe palestino. E aqui vem um dado que ajuda a entender por quê. Hoje, cerca de 70% da população da Jordânia é de origem palestina. Eram árabes durante o mandato britânico. Isso acontece porque naquele momento histórico, essas populações não se viam como pertencentes a nações diferentes. Eram árabes vivendo em um mesmo espaço regional, sem uma identidade nacional palestina consolidada. Quando a Jordânia toma controle de Judéia e Samária e eventualmente formaliza o anexo, a grande maioria dos árabes que viviam ali passaram a ser automaticamente considerados jordanianos. Não havia distinção política ou nacional entre eles, porque essa identidade palestina como identidade nacional separada ainda não existia nos anos 40 e 50. Esse ponto é essencial para entender por que esse mapa não representa a perda de um Estado palestino. Ele, na verdade, representa um período em que o território estava sob controle árabe e, mesmo assim, não foi criado um Estado palestino. E aqui vem um ponto-chave que quase nunca é mencionado. Durante quase 20 anos, de 1949 a 1967, não há um movimento árabe exigindo a criação de um Estado palestino nessas áreas. A Jordânia não queria um Estado palestino na Cisjordânia. O Egito não queria um Estado palestino em Gaza. A identidade palestina como projeto nacional independente ainda não existia. Isso importa porque esse mapa não mostra uma Palestina sendo ocupada por Israel nesse momento. Israel não controla Gaza, nem a Cisjordânia. O controle é árabe. Ou seja, se a narrativa fosse realmente sobre soberania palestina, esse teria sido o momento de criá-la. Mas isso não acontece, porque a questão central naquele período não era a criação de um Estado palestino independente, e sim o conflito regional mais amplo entre Estados árabes e Israel. Quando a gente entende isso, esse mapa deixa de representar perda e passa a representar uma ausência histórica. A ausência de um Estado palestino, mesmo quando o território não estava sob controle israelense. O último mapa costuma ser apresentado como a prova final da perda total palestina. Mas, na verdade, ele é o mais enganoso de todos, porque mistura controle militar, acordos políticos e status administrativos diferentes, como se tudo fosse simplesmente terra tomada. Depois da Guerra de 67, Israel conseguiu reconquistar a Judéia e Samária da Jordânia e Gaza do Egito. Esse controle, porém, não é o mesmo que a anexação automática. Nem significa o fim de qualquer negociação. Pelo contrário, é justamente a partir desse momento que a identidade palestina moderna começa a ser construída com um projeto político separado. Isso acontece muito por
causa de uma pessoa específica, Yasser Arafat. Arafat não nasceu ali, ele era um egípcio, mas ele decidiu transformar palestino em uma identidade nacional organizada. Em 1964, ele ajuda a criar a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina. Até então, palestino era mais um termo geográfico e administrativo. A partir daí, passa a ser um movimento político, com liderança, com discurso próprio e a ideia de um povo com uma causa nacional específica. É nesse momento que a identidade palestina, como a gente conhece hoje, começa a de fato existir. E aqui entra o ponto mais importante desse mapa. Nos anos 90, essa é a primeira vez na história que os palestinos, os árabes da região, passam a ter algum nível real de autonomia e controle sobre o território. Isso acontece com os acordos de Oslo. Com Oslo, pela primeira vez, surge uma autoridade palestina governando palestinos. Eles passam a administrar cidades, escolas, hospitais, polícia civil e a vida cotidiana em partes da Judéia Samar. Isso acontece porque Israel aceita assinar um acordo justamente para dar aos palestinos a chance de se governarem sozinhos, como um passo inicial rumo a um possível Estado independente no futuro. É daí que surgem as divisões em áreas A, B e C, que não são fronteiras de países, só que são níveis diferentes de controle administrativo e de segurança, definidos tanto por Israel quanto pelos palestinos durante a negociação. E é por isso que hoje a gente tem áreas da Cisjordânia controladas só pela autoridade palestina, áreas controladas tanto pela autoridade palestina com Israel e uma área apenas controlada por Israel. Antes disso, nunca houve um governo palestino com controle sobre território e população, não sobre os britânicos, não sobre a Jordânia, não sobre o Egito. Pela primeira vez existe autonomia política palestina real, ainda que limitada e incompleta. Então, ironicamente, quando esse mapa é usado para dizer que a Palestina acabou, ele está mostrando exatamente o contrário. Foi o primeiro momento da história em que os palestinos ganham autonomia política sobre partes da terra. Não é um estado completo, não é o fim do conflito, mas é algo que nunca tinha existido para eles antes. O problema é o que acontece depois. Décadas se passam e essa oportunidade não se transforma em um estado democrático e funcional. A autoridade palestina sobre Abu Mazen deixa de realizar eleições há quase 2 décadas e passa a funcionar na prática como um regime autoritário. Em Gaza, a população acaba elegendo o Hamas, uma organização terrorista que assume o controle do território e transforma Gaza em uma base de confronto permanente, não em um projeto de construção nacional. Ou seja, o último mapa, ele não mostra o fim da Palestina, ele mostra uma chance histórica real de autonomia, seguida por decisões políticas internas que impedem essa autonomia de evoluir para um estado estável e pacífico. Sem esse contexto, o mapa manipula. Com o contexto, ele conta uma história completamente diferente. Esse foi mais um episódio do quadro O Contexto que Te Falta. Muito obrigada por assistir, deixa um like e eu te vejo na próxima.